Muito boa tarde. Aliás, bom dia ainda no Brasil, boa tarde aqui em Lisboa. Estamos dando início a mais uma palestra do ciclo permanente de palestras e hoje o tema é o Sistema das Nações Unidas nos seus 75 anos. Esse vem de um projeto do André Brito e do Emanuel, que hoje vai mediar a nossa mesa. E esse projeto é exatamente de poder, nesse final de ano, falar e não deixar passar em branco esse marco importante, 75 anos das Nações Unidas. E, bem, eu não vou me alongar muito aqui. Eu queria, em nome do NELB, agradecer a presença dos professores, que eu não vou adiantar, o Manuel vai fazer essa parte, e eu queria agradecer muito a presença desde já e de todos que estão conosco, e também agradecer aos que vão assistir depois. Eu já passo a palavra para o Emanuel, que pode assumir, e eu vou me despachar e deixar vocês aqui à vontade. Muito obrigado, Cláudio. Bom dia a todos, boa tarde também. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês, também representando os discentes da especialidade de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e ao público que está nos assistindo. Cumprimento, então, ao NELB, ao presidente Cláudio Cardona, ao diretor científico, o André Brito, e é com grande satisfação que o presente debate vai falar sobre o aniversário de 75 anos da Organização das Nações Unidas, a ONU, organização de vocação universal, que desde 1945 ele atua na promoção dos direitos humanos, segurança, paz internacionais, e, portanto, é uma honra estar recebendo dois grandes nomes da área do direito internacional, a professora Patrícia Galvão Teles, ela que é professora associada da Universidade Autônoma de Lisboa, é atualmente membro da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas e consultora jurídica sênior do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi conselheira jurídica da representação permanente de Portugal junto à União Europeia em Bruxelas, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, fez o seu mestrado e doutoramento em Direito Internacional no Instituto de Altos Estudos Internacionais em Genebra, e também temos a participação do professor Valério de Oliveira Mazzuoli, que é pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, doutor summa cum laude em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista, professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, membro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional e da Associação Brasileira de Constitucionalistas, Democratas e advogado. Mas antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu tenho algumas informações para dar. Primeiro, aqueles que estão nos assistindo, vocês podem enviar perguntas, dúvidas para o nosso bate-papo. Eu vou estar selecionando essas perguntas e após a exposição dos palestrantes, estar direcionando para um deles. E também dizer que na próxima semana vai ter mais um ciclo de palestras permanentes, também relacionado à área de direito internacional, mas desta vez falando sobre a reforma das Nações Unidas, notadamente ao seu Conselho de Segurança. Portanto, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao NELB pelo convite, por estar mediando, agradecer a presença dos professores palestrantes, e agora eu passo a palavra agora para a professora Patrícia Galvão Teles. Muitíssimo obrigada, Emanuel. Obrigada ao Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro pelo convite para falar neste evento de comemoração dos 75 anos das Nações Unidas. Felicito-vos pela iniciativa e aproveito para cumprimentar também o professor Valério Mazzuoli, meu colega hoje, e com muito gosto estarei à vossa disposição para um período de perguntas e respostas depois das exposições iniciais. Ora bem, eu quando
recebi este convite e aceito sempre, na medida do possível, todos os convites que me são feitos para falar a estudantes. É uma coisa que me dá um grande prazer e que acho muito importante poder partilhar experiências e reflexões com os estudantes de Direito, das áreas das relações internacionais, mas enfim, todos os interessados na área, nas questões das Nações Unidas e do direito internacional. Aceito muito, sempre com muito gosto, este tipo de convites e tenho tido até uma tradição, que este ano infelizmente, pelas razões que enfim todos podem supor, se interrompeu, de ir regularmente à Faculdade de Direito de Lisboa, partilhar as minhas experiências como membro da Comissão de Direito Internacional. Aliás, com muito orgulho, me formei, me licenciei em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa e por isso é sempre um prazer poder regressar a casa, de certa forma. Quando me falaram de estar convosco hoje na temática dos 75 anos das Nações Unidas, perguntei se havia algum aspecto específico que eu devia focar, se havia algum interesse em algum aspecto específico, e foi-me sugerido, a sugestão que eu aceitei imediatamente com imenso gosto, falar sobre o trabalho da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, trabalho que me tem ocupado bastante nos últimos anos e que também, como disse, sempre que posso aproveito a oportunidade, porque é uma maneira também de promover em Portugal e no Brasil o conhecimento sobre a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas. Mas também julgo que é um tema apropriado para uma sessão de comemoração, de balanço das Nações Unidas nos seus 75 anos, porque, na minha perspectiva, o contributo das Nações Unidas para a formação e para o desenvolvimento do direito internacional tem sido, e espero que continue a ser, um aspecto fundamental da atividade da organização. Provavelmente, aqueles que conhecem um bocadinho o trabalho da organização sabem bem que a organização se funda e trabalha sobretudo em 3 pilares, naquilo que se costuma dizer os 3 pilares da organização: paz e segurança por um lado, direitos humanos por outro e ainda desenvolvimento, mas o contributo das Nações Unidas para a formação e o desenvolvimento do direito internacional é também um contributo fundamental que a organização deu nos seus 75 anos de existência. E no centro desse contributo está, em grande medida, não apenas exclusivamente, mas em grande medida, os trabalhos da Comissão de Direito Internacional e o contributo que a própria Comissão deu, exercendo o seu mandato de codificação e desenvolvimento progressivo do direito internacional. Mas eu já vou voltar ao tema da Comissão do Direito Internacional e depois falarei mais detalhadamente sobre a mesma, mas queria de facto pôr em perspectiva o papel das Nações Unidas como aquilo que eu costumo chamar um fórum jurídico global, um Global Legal Forum, um sítio onde os Estados podem reunir para negociar, para discutir, para adotar direito internacional, não só através da conclusão de tratados, que evidentemente é uma das principais fontes do direito internacional, mas também através de a contribuição para o desenvolvimento do costume internacional, que é o direito consuetudinário, fonte mais antiga. Hoje, alguns dirão talvez ultrapassada pelo desenvolvimento dos tratados como fonte de direito internacional, mas julgo que podemos dizer, e podemos, enfim, aprofundar esse tema se tiverem interesse, que o costume internacional continua a ser de grande relevância
para o direito internacional, sobretudo tendo em conta que, evidentemente, os tratados são de adesão voluntária, continuam muito dependentes da vontade, enfim, a adesão aos tratados continua totalmente dependente da vontade soberana dos Estados, e só assim é que faz sentido, e por isso o facto de existirem mais tratados, e certamente se nós fizermos uma comparação, uma estatística relativamente aos tratados existentes, não só a nível bilateral, mas também multilateral, antes de 1945 e com aquilo que se passa nos 75 anos seguintes, certamente há uma explosão no número de tratados concluídos e que muitos deles se encontram registados junto do Secretariado-Geral das Nações Unidas. O artigo 102 da Carta refere que os Estados devem registar os tratados que concluem junto do Secretário-Geral das Nações Unidas, que mantém uma lista de tratados, para que eles possam ser invocados perante os órgãos das Nações Unidas. Por isso qualquer Estado tem um incentivo grande se quer poder vir a invocar um tratado bilateral ou multilateral do qual é parte, perante, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, ou o Tribunal, como dizemos em Portugal, Tribunal Internacional de Justiça. Evidentemente há um grande incentivo ao registro. O Secretário-Geral das Nações Unidas é também depositário dos grandes tratados multilaterais, e por isso é possível ver, consultando não só o site do Secretariado como depositário de tratados, como também o UN Treaty Series, a série de tratados das Nações Unidas, onde estão depositados os tratados, onde estão registados os tratados pelos Estados, que há um incremento exponencial no número de tratados nos últimos 75 anos. Mas, na minha opinião, isso não retira, pelo aquilo que estava a dizer, isso não retira a importância do costume enquanto fonte de direito internacional, até porque muitos desses tratados, apesar de existirem, não são necessariamente vinculativos para todos os Estados. Os Estados têm o seu direito, a sua reserva de poderem ou não aderir a esses tratados, e por isso, em muitos casos, podemos ter uma questão de direito internacional que oponha dois Estados, até ter um tratado relevante sobre a matéria, mas pelo facto de um ou ambos os Estados não serem parte desse tratado, o não podemos aplicar enquanto tratado internacional, e necessariamente carece de um raciocínio para saber se a norma que poderia resolver o litígio em questão tem ou não um caráter consuetudinário. E a própria existência das Nações Unidas, designadamente o papel da Assembleia Geral e das resoluções da Assembleia Geral, tem sido também um catalisador, um acelerador da formação do costume internacional em muitas áreas. Penso, por exemplo, na questão dos direitos humanos, com a adoção da Declaração Universal em 1948, que depois só veio mais tarde a ser os vários direitos humanos traduzidos em diferentes tratados a partir dos anos 60, e várias outras áreas do direito internacional. Na questão da autodeterminação também temos um papel fundamental da Assembleia Geral das Nações Unidas como um catalisador e acelerador da formação do direito internacional. E por isso é um aspecto que eu gosto de destacar, e tenho falado em vários eventos desta natureza ao longo deste último ano de comemoração dos 75 anos das Nações Unidas, para acentuar a importância das Nações Unidas. Não é que sejam elas próprias um lawmaker, não é, um fazedor de direito, mas enquanto fórum onde esse direito internacional é feito através dos Estados, mas um fórum onde é possível de maneira mais constante, de maneira mais dialogada, de maneira mais participada, ir desenvolvendo o direito internacional. E é claro, desde a própria Carta das Nações Unidas, que contém
uma lista de princípios fundamentais do direito internacional. É claro que a ordem jurídica atual, a ordem jurídica pós 1945, pós Nações Unidas, é muito mais rica, o direito internacional é muito mais denso, é mais fácil de encontrar também do que era anteriormente. E por isso é um contributo, na minha opinião, fundamental da Organização das Nações Unidas, o seu contributo como fórum de criação do direito internacional, de um processo de international law making, da elaboração do direito internacional. E para este processo, a Comissão do Direito Internacional das Nações Unidas, a que eu tenho a honra de pertencer desde 2017, é um órgão que tem contribuído muito para esse processo de formação do direito internacional no âmbito das Nações Unidas. A Comissão foi criada em 1948, pouco tempo depois da criação da própria Organização das Nações Unidas, e tem a sua fundamentação na própria Carta das Nações Unidas. O artigo 13º da Carta das Nações Unidas, que refere o papel da Assembleia Geral e as competências da Assembleia Geral, refere que a Assembleia Geral deve promover o desenvolvimento progressivo e a codificação do direito internacional. E foi para esse efeito, precisamente, que logo em 1948 a Assembleia Geral cria a Comissão do Direito Internacional, que tem por isso menos de 3 anos do que a organização, celebrou em 2018 os seus 70 anos e muito rapidamente a Comissão de Direito Internacional começa a trabalhar no seu mandato de promoção da codificação, ou seja, da passagem a escrito daquilo que é o direito costumeiro e do desenvolvimento progressivo, um pouco mais do que a mera passagem a escrito, mas também a criação de novas normas ou o detalhe, o desenvolvimento de normas existentes nas mais variadas áreas do direito internacional. E olhando um pouco em retrospectiva, vemos que a Comissão deu um contributo fundamental para áreas centrais do direito internacional público, como nós o conhecemos hoje. Só para mencionar algumas, depois retomarei alguns destes aspectos mais em detalhe, só para mencionar algumas: a área do direito diplomático e consular, a área do direito do mar e a área do direito dos tratados, só para mencionar algumas áreas que são conhecidas certamente de todos os interessados no direito internacional público. Falando um bocadinho sobre a Comissão, a Comissão é composta por um conjunto de peritos que são indicados pelos Estados-membros e são depois sujeitos a uma votação, uma eleição na Assembleia Geral das Nações Unidas. Cada perito tem um mandato de 5 anos e, enfim, de 5 em 5 anos a Comissão é toda eleita, reeleita, é um mandato de 5 anos dado pela Assembleia Geral e através de uma eleição na Assembleia Geral. E por isso os peritos que compõem a Comissão têm este primeiro aspecto de serem designados, serem apresentados, serem candidatos pelo seu país, pelo seu Estado-membro, porque têm que ser designados pelo Estado-membro, mas a partir do momento em que são eleitos pela Assembleia Geral, eles devem exercer o seu mandato de forma independente, ou seja, não recebendo instruções por parte do seu estado de origem. São 34, a composição atual da Comissão é de 34 peritos, de todas as regiões do mundo. Para quem conhece um pouco o sistema das Nações Unidas sabe que nestas matérias as Nações Unidas se encontram representadas
ou divididas, melhor, por 5 grandes regiões, o grupo da Europa Ocidental e outros, onde está, enfim, a Europa Ocidental e também Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, é um grupo que tem um acrónimo em inglês de WEOG, Western European and Others Group. O grupo da América Latina e Caraíbas, que é o grupo do Brasil, o GRULAC, América Latina e Caraíbas, o grupo africano, o grupo asiático e o grupo da Europa de Leste, onde estão, enfim, países europeus, mas da Europa de Leste, a Rússia e todos os países da antiga União Soviética. E a composição da Comissão reflete essas diferentes regiões, havendo um número pré-alocado de representantes por cada região, na lógica de que todos os sistemas jurídicos, todas as tradições, todas as regiões do mundo devem ser representadas na Comissão. Talvez o problema, ou o maior problema de representação na Comissão tenha a ver com a pouca frequência e sobretudo o aparecimento tardio de membros do sexo feminino na Comissão. É um aspecto que evidentemente como mulher me interessa, sobretudo desde que sou membro da Comissão, me tem interessado, porque quando nós organizámos em 2018, nos 70 anos da Comissão, um evento paralelo à sessão da Comissão em Nova Iorque, e intitulámos esse evento de 7 mulheres em 70 anos, é esse o número. Foi quase que não era preciso organizar o evento, estava tudo dito no título do evento, ou seja, a Comissão existe desde 1948, dos seus 229 membros até à atualidade, apenas 7 foram mulheres, tendo sido as 2 primeiras eleitas em 2001, já em pleno século XXI, em 2021, e atualmente, juntamente com as minhas colegas espanhola, turca e finlandesa, por isso todas europeias, somos 4 mulheres na Comissão, o número máximo de sempre. Devo dizer um recado particular para os colegas brasileiros, que nunca houve uma mulher da América Latina na Comissão de Direito Internacional, e certamente não faltam, eu conheço muitas brilhantes juízes internacionalistas, nem no Brasil, nem no resto da América Latina, e por isso fica aqui, enfim, um repto, sobretudo para as alunas brasileiras que estiverem a ouvir, para pensarem nisso um dia. Se há um déficit de representação, que enfim será corrigido com o tempo, mas por este andar ainda demoraremos algum tempo. Sobre o perfil do membro da Comissão, a maior parte das pessoas que têm servido na Comissão eu diria que tem um perfil misto. Nós temos alguns colegas que são académicos, que são pessoas que vêm da academia, professores universitários, alguns que têm uma ligação ao governo, embaixadores, diplomatas, antigos ministros, também pode ser o caso, mas muitos têm um perfil um pouco misto ou híbrido, como é o meu caso, de ter uma experiência académica, de ser professora universitária, mas ao mesmo tempo ter uma experiência também diplomática, de aconselhamento jurídico ao governo, e até experiência de negociação no âmbito das Nações Unidas. É bastante comum e acho que é uma mais-valia da Comissão. Agora, que temas é que a Comissão já tratou, para tornar um pouco mais concreto aquilo que eu dizia sobre o input que a Comissão deu às grandes áreas do direito internacional? Se vocês pensarem em convenções que com certeza já ouviram falar e que conhecem, não é? Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, Convenção de Viena sobre as relações consulares, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, que é provavelmente onde todos os alunos que têm uma cadeira
de Direito Internacional Público, que começam por estudar a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969. As primeiras convenções pós-Nações Unidas na área do direito do mar, 1958, as Convenções de Genebra de 1958, não depois a Convenção das Nações Unidas de 1982, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, essa não foi negociada no âmbito da Comissão, mas todas estas outras, incluindo também, julgo que é destacar, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, uma primeira versão do Estatuto da Corte Penal Internacional, todos esses temas foram inicialmente tratados pela Comissão de Direito Internacional, foi preparado um projeto de artigos pela Comissão de Direito Internacional, que depois quando é finalizado na Comissão, e depois se tiverem curiosidade um bocadinho, mais um pouco sobre este processo, no período de perguntas e respostas podemos aprofundar. Depois de terminado o trabalho na Comissão, a Comissão apresenta os resultados desse trabalho à Assembleia Geral e depois é a Assembleia Geral das Nações Unidas que decide se transforma o projeto de artigos numa convenção ou não. E aconteceu de facto com muita frequência, nos casos que citei. Noutros casos ainda está pendente uma decisão, e vou-vos dar talvez o exemplo mais famoso em que a Comissão trabalhou durante 50 anos, e ainda não foi objeto de uma decisão por parte dos Estados se deve ser ou não uma convenção internacional, que é o projeto de artigos sobre a responsabilidade internacional dos Estados, ou sobre a responsabilidade dos Estados por atos internacionalmente ilícitos. Esse projeto está ainda na Assembleia Geral para decisão sobre se vai ser transformado ou não numa convenção. Mas quase todos o tratamos como uma convenção, não é? Quando vemos o projeto de artigos da Comissão, até os próprios tribunais internacionais quase que o aplicam, por em grande parte também ser um reflexo do direito costumeiro em matéria de responsabilidade. Quase todos os Estados o aplicam a título de direito costumeiro, muitos tribunais também, incluindo o Tribunal Internacional de Justiça, embora continue o debate sobre se o projeto de artigos sobre a responsabilidade internacional deve ou não ser uma convenção internacional e como é que devemos fazer para chegar lá. É um tema até que, do ponto de vista nacional, tanto o Brasil como Portugal nas Nações Unidas têm envolvido bastante nesta temática, e por isso é um assunto que também não só, enfim, do ponto de vista académico é interessante, mas também do ponto de vista da política externa dos países, sobretudo de Portugal e Brasil, tem sido um aspecto que tem sido dada bastante atenção. Uma última nota para referir alguns dos temas que estão atualmente na agenda da Comissão. Já vimos alguns projetos bem conhecidos que depois se transformaram em convenções internacionais, alguns projetos que estão neste momento na agenda da Comissão, que podem consultar, é muito fácil encontrar o site da Comissão de Direito Internacional, tem muita informação, é muito relevante, eu não sei o nome do site de cor, mas basta no Google colocar International Law Commission que vos aparece imediatamente. A Comissão está a trabalhar sobre um conjunto de temas, alguns, enfim, mais clássicos nos temas das fontes do direito internacional, outros talvez de uma natureza mais atual, mais moderna e que tentam responder aos desafios, aos maiores desafios com os quais se confronta a comunidade internacional. Mas dentro dos temas mais clássicos, e esperamos poder concluir o trabalho em breve, este ano infelizmente não tivemos sessão porque ninguém podia viajar para Genebra devido à pandemia do Covid-19, mas esperamos poder terminar em breve um projeto de conclusões sobre o ius cogens, sobre as normas imperativas ou peremptórias de direito internacional geral, que é um tema que no fundo vem desenvolver o artigo 53 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, é também normalmente um dos temas favoritos dos alunos de direito internacional, o tema do ius cogens, e por boas razões, mas estamos a trabalhar
num projeto de convenção, de conclusões, não é a convenção, de conclusões, que visa no fundo dar mais conteúdo, detalhar mais o conteúdo do ius cogens, as suas fontes, do seu regime, e até tem um anexo com uma lista ilustrativa de normas de ius cogens. Estamos a trabalhar também no tema das imunidades de jurisdição penal dos altos funcionários do Estado, um tema que é sensível, é complicado, a questão das imunidades e das exceções a essas imunidades, sobretudo no caso de crimes graves, não é? A questão de saber em que medida os mais altos responsáveis de um Estado ainda durante funções ou após o exercício de funções podem ser julgados nos tribunais de outros Estados, é um tema importante que temos trabalhado e que se espera que a Comissão possa concluir em breve, mas que tem gerado bastantes dificuldades e polémica, é um tema difícil de como conseguir aqui um equilíbrio entre a proteção da imunidade dos altos dignatários e ao mesmo tempo o combate à impunidade quando são cometidos graves crimes internacionais. Esses temas são 2 temas, enfim, que posso destacar, eu não vou fazer a lista de todos, estou só a destacar aqueles que me parecem talvez mais interessantes, e depois ao mesmo tempo estamos com alguns outros temas da tal segunda natureza, de temas que refletem melhor os desafios da atualidade ao direito internacional e à comunidade internacional, como é o caso do tema da proteção do ambiente em relação com os conflitos armados. É uma tentativa de conjugar aqui 2 regimes diferentes, por um lado a proteção do ambiente e depois por outro lado a questão dos regime dos conflitos armados, mas é evidente que uma das grandes vítimas dos conflitos armados, para além dos civis, é também o ambiente, e por isso este projeto tem a sua importância pelo aquilo que a prática nos tem demonstrado, infelizmente. E um dos outros temas que julgo que tem uma grande relevância relativamente aos desafios atuais, e em que eu estou envolvida pessoalmente, sendo uma das co-presidentes do grupo de estudo que está a trabalhar neste tema, é o tema da subida do nível do mar e os seus impactos no direito internacional. A subida do nível do mar é uma das consequências adversas das alterações climáticas. Em alguns casos mais extremos poderá ter consequências muito impactantes, muito sérias, sobretudo para os pequenos estados-ilha no Pacífico, que podem, segundo as previsões científicas, vir a desaparecer ou pelo menos perder grande parte do seu território, mas também há impactos evidentemente em relação a outros estados costeiros. Há um impacto a nível da possível perda de soberania, da questão das zonas marítimas e também da proteção das pessoas que podem ser afetadas pela subida do nível do mar e que têm que deslocar-se internamente para outros locais ou até migrar para outros países. E por isso esse é um dos temas que entrou mais recentemente na agenda, que está a ser trabalhado neste momento e no qual eu estou pessoalmente envolvida, e é de facto o tema das alterações climáticas e as respostas jurídicas que também podemos dar aos impactos das alterações climáticas é sem dúvida um enorme desafio e que a comunidade internacional não pode não tentar responder. Por isso julgo que com isto estamos mais ou menos no no tempo que me indicaram para esta apresentação inicial. Sei que foi muita informação, sobretudo para aqueles menos familiares com as Nações Unidas ou com o direito internacional, ou mesmo com o trabalho da Comissão de Direito Internacional, mas queria dar-vos uma perspectiva, por um lado, do aspecto que eu acho que é fundamental, do contributo das Nações Unidas nos últimos 75 anos, que tem sido este aspecto do contributo para o desenvolvimento do direito internacional, e por outro lado do papel específico da Comissão de Direito Internacional nesse processo, dando-vos alguns elementos sobre o que é a Comissão, o que faz,
que temas trabalhou e que temas estão atualmente na sua agenda. E assim concluía, agradecendo muito a vossa atenção e ficando disponível depois para o período de debate em seguida. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Patrícia Galvão Teles, foi excelente a vossa exposição. Agora eu vou passar a palavra para o professor Valério Mazzoli, e ao final da exposição dele, caso alguém tiver uma pergunta, uma dúvida, só colocar as mensagens no bate-papo, vou selecionar e poder falar. Então, professor Valério, você agora está com a palavra. Bom dia a todos e boa tarde em Portugal. É sempre uma alegria voltar ao NELB. Lamentavelmente, pela forma virtual. Queria muito eu estar hoje em Lisboa. Como eu sinto falta de Lisboa, como eu sinto falta da Universidade de Lisboa e como eu sinto falta de rever e abraçar e dar um beijo em todos os meus amigos portugueses e brasileiros que ali estão. Então, eu deixo o meu cumprimento fraterno, a minha nova felicidade renovada de estar com vocês essa manhã no Brasil, essa tarde em Lisboa. E eu deixo esse cumprimento para os alunos brasileiros e dizer que cada vez que eu sou convidado para estar junto com vocês, a minha responsabilidade aumenta, porque vocês estão melhorando a cada dia. Eu queria cumprimentar a professora Patrícia Galvão Teles, que já temos estado em outras oportunidades juntos. Admiro muito o trabalho da professora Patrícia, especialmente à frente das comissões na ONU, e também é um momento importante de estarmos juntos aqui. Por fim, eu cumprimento também os alunos portugueses, e os professores portugueses também, que sempre nos dão a honra de participar desses relevantes debates. O que eu preparei hoje para vocês, vou tentar falar aqui em 25 minutos, por aí, o tempo aí que me foi concedido, é um pouquinho dos avanços da Constituição brasileira nesses 75 anos de Nações Unidas, né? O que o constitucionalismo brasileiro, né? A Constituição de 88 não tem 75 anos, ela completou a sua mocidade, passou dos 30 anos aqui muito recentemente, mas o constitucionalismo brasileiro relativo ao direito internacional, de certa forma, ele tem se mostrado desde a Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69, de certa maneira ele tem avançado para que o país possa se abrir a essas novas luzes do direito internacional. Então, especificamente nessa segunda quadra aí do século XX, e especificamente na nossa Constituição atual de 1988, me parece que alguns avanços já se fazem presentes, e eu poderia dividir esses avanços também relativos ao direito internacional, evidente, tudo isso no que tange ao tema do direito internacional, em dois momentos. Fiz um plano cartesiano aqui, então os avanços da Constituição e do poder constituinte reformador para o direito internacional público brasileiro, e depois, se o tempo me permitir, os avanços da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o direito constitucional internacional do Brasil, também nesse momento atual das relações internacionais, da diplomacia multilateral brasileira e dessa renovação da Carta das Nações Unidas no que tange à aplicação do direito internacional público e, em especial, do direito nacional de direitos humanos na ordem jurídica dos Estados. Eu começaria dizendo que a nossa Constituição brasileira, de 1988, ela apresenta um avanço significativo no que tange ao direito internacional, quando ela coloca uma abertura
do seu catálogo de direitos e garantias fundamentais aos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. E isso vem lá no artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição, que vai dizer que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela, Constituição, adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Primeiro detalhe, então, essa chamada cláusula de não exclusão, essa cláusula aberta, né, como ensina também a doutrina constitucionalista portuguesa, o meu mestre eterno, Jorge Miranda, essa cláusula de não exclusão, essa cláusula aberta da Constituição brasileira. Então, desde a promulgação da Constituição, o nosso poder constituinte originário já previu uma cláusula de abertura dos direitos e garantias fundamentais, e isso se deu em decorrência tanto da proclamação da Carta das Nações Unidas em 45, quanto da proclamação da Declaração Universal de Direitos Humanos em 1948 e da abertura dos 2 pactos internacionais sobre direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, os pactos de Nova York de 1966. Então, toda essa evolução do direito internacional de direitos humanos pós-Carta das Nações Unidas influenciou diretamente, isso está nas atas da Assembleia Nacional Constituinte, portanto, isso não é uma ilação da cabeça dos juristas, isso se encontra nos debates da Assembleia Constituinte brasileira, serviu como parâmetro para abertura, já o direito internacional pós-Segunda Guerra, já de certa maneira solidificado, para a abertura desse catálogo da Constituição brasileira ao direito internacional dos direitos humanos. Poucos compreenderam essa importância quanto da promulgação da Constituição, mas, com o passar do tempo, a doutrina já começou a perceber que essa cláusula aberta ela está de acordo com esses estándares, com esses padrões contemporâneos de não exclusão de direitos e garantias fundamentais. E nisso, então, é que veio a interpretação desse então novel dispositivo constitucional, no sentido de que ali não se atribuía, e hoje isso já está claro na nossa jurisprudência, um caráter meramente formal aos direitos e garantias previstos nos tratados, mas se não consagrava um caráter materialmente constitucional a essas convenções internacionais de direitos humanos integradas ao ordenamento jurídico pátrio. Exatamente nessa cláusula de não exclusão expressa, porque a Constituição diz não exclui, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem, se não exclui, portanto, inclui outros decorrentes do regime e dos princípios por ela, a Constituição adotados, os direitos implícitos, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 2 grandes constitucionalistas brasileiros, cito o nome, José Afonso da Silva e Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Manuel não mudou a obra, José Afonso da Silva mudou o livro, diziam, há duas categorias de direitos do catálogo de direitos constitucionais relativos a direitos fundamentais, os direitos expressos e os direitos implícitos, e alocavam os direitos previstos em tratados no âmbito dos direitos implícitos. Isso foi alterado a partir da 12ª, 13ª edição do professor José Afonso. Ora, como que nós vamos colocar o catálogo de direitos internacionais que são ratificados, promulgados, publicados no Diário Oficial da União, no âmbito dos direitos implícitos na Constituição? Quer dizer, não entenderam naquele momento, que é natural também, né? Ninguém é obrigado a entender de tudo na vida, o direito se evolui de acordo com a especialidade de cada um, mas não se compreendia naquele momento a importância de uma Convenção Internacional de Direitos Humanos ao ponto de equipará-los aos direitos implícitos no texto constitucional brasileiro. Então, primeiro, essa abertura do catálogo dos direitos fundamentais. Como se não bastasse, a emenda 45 de 2004, que é a famosa emenda do Poder Judiciário, ainda deu um reforço argumentativo à tese. E aqui eu falo com muito orgulho, porque eu participei disso ativamente, tanto teoricamente, escrevi mais de 7 livros que dizem respeito especificamente a esse assunto no Brasil, participei de todas as discussões na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e dei vários pareceres e participei de audiências públicas também no Congresso Nacional Brasileiro, há 16 anos atrás, em 2004, quando depois promulgou-se, essas discussões foram muito fortes em 2002, 2003 e 2004, efetivamente a promulgação da emenda,
quando se colocou o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição, que vai dizer que os tratados e convenções de direitos humanos que forem aprovados por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos serão equivalentes às emendas constitucionais. Quer dizer, evoluímos do sistema internacional de proteção de direitos humanos da década de 40, com a abertura axiológica e valorativa da Carta das Nações Unidas, que, em vários dispositivos, mas notadamente no 55C, vai dizer que é um propósito da Assembleia Geral a proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Não especificou o conteúdo valorativo desses direitos. Isso, graças ao labor de René Cassin, promulga-se 3 anos depois da Declaração Universal de Direitos Humanos, unindo o discurso liberal da cidadania com o discurso social da cidadania e reforçando a indivisibilidade, interrelacionalidade, interdependência e universalidade dos direitos humanos. Não obstante a cisão dos 2 pactos de Nova Iorque de 66, apenas por questão metodológica, e esse arcabouço normativo, que eu nomino de mosaico normativo, influencia, portanto, aquele então novel constitucionalismo brasileiro, que sai do regime militar e entra no período de redemocratização do nosso país, e faltava, portanto, uma chancela de que esses documentos podem ter uma equivalência formal de emendas, e porque, portanto, tem o fundamento axiológico valorativo, o peso principiológico para tanto, e isso veio com muito custo e ainda com detalhes muito, muito complexos de se discutir para chegar à redação final, quando a Constituição, então, finalmente acrescenta um parágrafo 3º, logo aí no catálogo de direitos e garantias fundamentais, e vai dizer que os tratados e convenções que forem aprovados com o mesmo procedimento complexo do procedimento das emendas constitucionais, que são 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, passariam então a ser equivalentes às emendas constitucionais. Então, esse parágrafo, o que ele fez foi dar a possibilidade de os tratados terem uma equivalência formal de emendas, o que, no meu modo de entender, e eu bato nisso há 20 anos, nunca vai se retirar a equivalência, o status material que essas convenções internacionais de direitos humanos já têm no Brasil. Há consequências disso, evidente que não teríamos tempo para tratar aqui, né? Que vantagem se leva em ter um procedimento formalizado? Eu acho que engessa um pouco o sistema, porque não dá para trabalhar muito com o princípio pro homine quando se tem uma cláusula de integração formal de convenções internacionais. Isso mostra também que nesses 16 anos, quase 17, apenas 3 tratados foram aprovados no Brasil com esse procedimento, dada a dificuldade operacional. Seria muito melhor deixar o parágrafo 2º entendendo que ele teria a equivalência materialmente constitucional, do que acrescentar um parágrafo 3º, mas foi a saída do legislador reformador brasileiro, engessando o nosso sistema. Isso, verdade seja dita, que de todos os tratados que o Brasil é parte, tanto do nosso entorno geográfico, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, quanto do Sistema Global das Nações Unidas, apenas 3 instrumentos foram aprovados com esse quórum qualificado: a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, o seu protocolo facultativo, que é um tratado autônomo, e a convenção belíssima, Convenção de Marrakech, também das Nações Unidas, para dar às pessoas cegas ou com qualquer tipo de deficiência visual o acesso ao livro impresso. Então, um tratado de direitos humanos que, não obstante, não foi celebrado pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, foi celebrado pelo INPI da ONU, que é um tratado que, no fundo, retira direitos autorais dos autores de obras e dos editores para dar o acesso gratuito ao livro impresso às pessoas cegas ou com deficiência visual, com certo tipo de dislexia, que não consiga ler um texto, e assim por diante. Sabedores que somos de que apenas 1% das obras publicadas no mundo são acessíveis a essas pessoas com essa disabilidade. Portanto, percebam, 3 tratados internacionais, os 3 sob o aspecto das pessoas com deficiência, os 3 no bojo do quadro, do framework das pessoas com deficiência. A Convenção das Pessoas com Deficiência, o protocolo e a Convenção de Marrakech, que diz respeito às pessoas cegas. Portanto, todos os outros instrumentos ratificados e em vigor no Brasil
ficam também no âmbito desse entendimento aí, que vai depender da jurisprudência, se eles têm status supralegal ou se eles estão no âmbito do direito materialmente constitucional brasileiro. Seja como for, foi uma inovação. A emenda 45 inovou o direito brasileiro com esse novo paradigma da proteção normativa doméstica, o que a doutrina constitucionalista somente agora, quer dizer, passados quase já 20 anos, é que começou efetivamente a perceber. Eu colocaria ainda um outro avanço, que também diz respeito à abertura do catálogo do direito brasileiro, constitucional brasileiro, aos instrumentos internacionais de direitos humanos, que seria a federalização dos crimes contra os direitos humanos, né? A emenda 45 de 2004 também possibilitou que os graves crimes contra direitos humanos, e aí que vem previstos em tratados internacionais, tanto do âmbito global quanto do sistema regional interamericano, eles possam ser retirados do âmbito da justiça estadual e federalizados no âmbito da Justiça Federal, com pedido do Procurador-Geral da República ao Superior Tribunal de Justiça, que verificando o descumprimento de um tratado internacional, e aí também objeto do meu novo livro, o controle de convencionalidade pelo Ministério Público, que ninguém tinha suscitado esse tema, talvez no mundo, né? Na América Latina não tenha dúvida, o papel do Ministério Público na aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos, né? E não é só o controle jurisdicional da convencionalidade das leis. E o fiscal da ordem jurídica, segundo a Constituição brasileira, o Ministério Público não é só fiscal da lei, não é mero custos legis, é custos iuris. Ele é fiscal da ordem jurídica. E a ordem jurídica é composta pela Constituição, pelas leis e por todos os instrumentos internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte. Fiz uma pesquisa de 6 anos, com farta recolha documental de ações do Ministério Público de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, para verificar que, em muitos momentos, o promotor de justiça controlava a convencionalidade, mas de uma certa maneira intuitiva, ele não sabia o que estava fazendo. Aplicando um tratado internacional, tentei dar metodologia, criar o modelo brasileiro de controle, e isso também a Constituição parece que está se apercebendo agora, quando permite, esse é um exemplo, se a Constituição também não sabia que era um exemplo, na verdade quando o Procurador-Geral da República pede, então, que se federalize uma questão de direitos humanos, com receio de que a Justiça Estadual, notadamente nos rincões mais longínquos do Brasil, não consiga dar conta de resolver aquele caso concreto, estabelecendo que, nessas hipóteses, se solicite ao Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, esse incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. E vários casos, o Supremo já tem, não muitos, mas os primeiros 2 casos do Pará e do Distrito Federal, um negado e o outro acolhido, já são exemplos da aplicabilidade prática dessa metodologia. Mas, como não temos tempo, vamos para a segunda parte. Os avanços da jurisprudência brasileira no que tange à aplicação do direito internacional, do direito das Nações Unidas, do sistema onusiano e também do sistema interamericano de direitos humanos no nosso país. Primeiro, verificar e lembrar que a jurisprudência brasileira da década de 70 era refratária a essa ordem internacional porque não reconhecia anteriormente, na década de 30, na década de 40, não reconhecia essa equivalência ou esse status a maior dos tratados de direitos humanos. Acontece que também não se falava em normas internacionais de direitos humanos. No fundo, se igualavam os tratados de direitos humanos com os tratados comuns. Também não podemos fazer uma crítica muito severa ao direito brasileiro da década de 30, 40, 50 e 70 que vai mudar, porque também em Portugal, também na Espanha, também na França, também na Itália, também na Espanha, não se tinha ainda essa concepção dessa especialidade dos tratados de direitos humanos. Vejam quanto tempo a Convenção Europeia de Direitos Humanos passou a ser, efetivamente, os julgados da Corte Europeia de Direitos Humanos, passou a ser efetivamente compreendido pelas jurisdições estatais. A Itália até hoje não dá a mínima bola, não sei como, para a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos. Um caso, mas não dá a mínima importância.
e ainda quer controlar a constitucionalidade das decisões dos tribunais internacionais. O famoso caso Tarico na Itália, a Itália vem, a Alemanha segue a mesma tendência e fala, olha, a decisão, agora não falando de Estrasburgo, mas me referindo a Luxemburgo, a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia viola os nossos padrões constitucionais e, portanto, nós não vamos seguir essa decisão, a menos que vocês adaptem a sua decisão à nossa ordem constitucional. Isso é uma coisa... talvez beire o ridículo, tratando isso à luz do direito nacional público, um Estado que aceita a jurisprudência de um tribunal internacional, aceita a ordem jurídica internacional, no caso brasileiro, o parlamento aceita, tem um decreto legislativo que é referendado pelo presidente do Senado, é promulgado no Diário do Congresso, o presidente da República, com base nessa autorização, deposita o seu instrumento de aceite, aceita a competência contenciosa do tribunal, isso vai ao Diário da República, o Supremo Tribunal Federal aloca esses tratados num nível acima da legislação doméstica e depois eu controlo a legalidade de uma decisão internacional da qual eu participei no livre e pleno exercício da minha soberania. O que é isso? O que é isso? Então, existe a denúncia. Vamos voltar à época das caravelas e vamos, então, cada Estado participar, se desligar, se desengajar da ordem internacional, porque está havendo um controle interno das decisões de tribunais internacionais, dos quais o Estado é parte e que, portanto, o Estado legitimou a decidir os conflitos, até mesmo no âmbito europeu, no reenvio prejudicial. Então, porque existe, qual a lógica de existir um reenvio prejudicial para o Tribunal Supranacional, se na hora da volta do reenvio, o Poder Judiciário do Estado controla a constitucionalidade do que foi reenviado? Então, não reenvia. Né? Então, países, por exemplo, como a Itália, que eu tenho me debruçado, tenho dado aula lá e co-orientado na Universidade de Pisa, até um aluno brasileiro agora, que é um juiz federal, Hugo Frazão, está fazendo a tese dele exatamente sobre esse tema, nós temos estudado muito esse âmbito, enfim, se vangloriam de dizer que não vão cumprir as decisões internacionais, porque a decisão internacional não passa ao crivo. Mesmo a Itália é um país que, na Constituição, tem um dispositivo que fala il diritto italiano si conforma alle decisioni, etc. O direito italiano se conforma, e eles não aceitam essa própria conformidade constitucional. No Brasil, acho que nós avançamos. No Brasil, acho que nós avançamos. A primeira abertura jurisprudencial da década de 90, a primeira abertura, o Supremo Tribunal Federal já começou a reconhecer que há tratados diferentes dos tratados comuns. E esses tratados diferentes são os tratados de direitos humanos. Em Portugal, Jorge Miranda já refere em sua obra ao controlo de convencionalidade das leis. Fiquei muito honrado na citação que fez o professor Jorge Miranda sobre a tese que desenvolvi no Brasil e também co-orientei lá no Minho o aluno Felipe Venardi sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, fez um belíssimo estudo, o primeiro estudo em Portugal sobre o controle de convencionalidade da Convenção das Nações Unidas sobre as pessoas com deficiência. Uma tese de quase 1000 páginas. Felipe esgotou o assunto em Portugal, portanto, avança o tema em Portugal e talvez essa seja, na nossa modesta visão, uma influência positiva do direito brasileiro. Então, nesse sentido, o Supremo vem avançando. Como que ele vem avançando jurisprudencialmente? Primeiro, entendendo que os tratados de direitos humanos não são tratados comuns, não são tratados de exportação de banana, não são os tratados de exportação de laranja. Os direitos humanos têm um plus em relação à normatividade do direito internacional em geral. Alguns autores, quando começamos a falar em controle de convencionalidade, diziam, mas isso é a aplicação dos tratados, basta seguir a metodologia própria da aplicação dos tratados. Não, porque a metodologia própria da aplicação dos tratados na Convenção de Viena sobre Direitos Tratados faz tábula rasa do princípio da especialidade dos direitos humanos. Porque, à luz das regras rígidas da Convenção de Viena, se pega o artigo 27, um Estado não pode invocar a disposição do seu direito interno a pretexto de descumprir uma norma internacional, e isso é direito internacional westphaliano. É a aplicação fria, nua e crua do direito internacional em detrimento do direito interno, sem qualquer possibilidade de diálogo,
sem um dialogismo. Apenas os tratados internacionais de direitos humanos, a partir do final da década de 60 e 70, a Convenção de Viena de 69, lembre-se, ela começou a ser elaborada em 49, foram 20 anos, até terminar com Hago, e depois a sua proclamação na Comissão de Direito Internacional da ONU. Então, ela já foi editada com 20 anos de discussão e, portanto, perdeu esse timing da discussão do Tratado de Direitos Humanos, mas os sistemas regionais não perderam, como o sistema europeu, da Convenção de 50, a Convenção de 69 no sistema interamericano e a Convenção africana da década de 80, dos direitos humanos e dos povos. Então, o Supremo entendeu que esses tratados são tratados especiais e, portanto, eles também têm características especiais, como, por exemplo, a denúncia, que é uma denúncia diferenciada dos tratados comuns da Convenção de Viena de 69, o seu processo de incorporação não é um processo de incorporação simples, como prevê a Convenção de Viena de 69, não permite a incorporação imediata sem a passagem pelo parlamento, como os tratados em forma simplificada da Convenção de Viena de 1969. Então, são tratados que estão em um outro patamar, e esse patamar talvez ainda não foi compreendido corretamente pelo sistema global de proteção, mas ele foi compreendido pelos sistemas nacionais de proteção. Então, aqui nós vimos uma abertura do direito brasileiro nessa jurisprudência que, após a reforma do judiciário, viu-se obrigado o Supremo brasileiro a revisitar novamente o tema da hierarquia, quando do julgamento do recurso extraordinário 466343 de São Paulo. Em 2008, naquela questão atinente ao famoso caso da prisão civil por dívida do depositário infiel no Brasil. Por 5 votos conduzidos pelo ministro Gilmar Mendes, a 4 conduzidos pelo ministro, que lamentavelmente acaba de se aposentar, Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esses tratados guardariam um nível supralegal no Brasil. E isso, ainda que não chegamos no ponto jurisprudencial, como quero eu, doutrinariamente, etc., do status constitucional dos tratados, o que importa dizer é que os tratados saíram do chão. Eles valem, tudo bem, menos que a Constituição, mas mais que todas as leis ordinárias no país, então, portanto, são paradigmas de controle da produção normativa doméstica e prevalecem naquilo que forem mais benéficos, porque a cláusula do princípio pro homem vem em todos os tratados de direitos humanos. Basta localizar. Na Convenção Americana está no artigo 29, a linha C. Esta convenção não impede a aplicação de outros tratados, normas, regulamentos, etc., internos, que forem mais benéficos aos direitos nela previstos. Na Convenção Europeia de Direitos Humanos também tem, na Convenção Africana também tem, na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, na Convenção contra o Racismo, na Convenção contra o Terrorismo, na Convenção dos Direitos das Mulheres, na Convenção Internacional contra a Corrupção, Convenção de Mérida. Todos os tratados de direitos humanos vão ter um dispositivo ou outro que coloca essa cláusula de diálogo, essa cláusula de retroalimentação, que, repito, foge à matemática, à mecânica clássica westphaliana dos direitos dos tratados. E aqui, para usar a expressão do meu mestre da USP, Guido Soares, que foi embaixador brasileiro junto a várias legações estrangeiras antes de se aposentar na universidade, essa nova engenharia, expressão dele, essa nova engenharia do direito dos tratados que faz esse adornamento, que faz essa atualização do direito nacional de direitos humanos. O Supremo entendeu isso e tem mostrado avanços. Primeiro, na questão da hierarquia dos tratados internacionais e do direito interno, que tem sido resolvido em sede de recurso, e o Supremo, por fim, vem aceitando essa ideia do controle de convencionalidade. Ainda os países são um pouco refratários em aceitar a prevalência das normas internacionais sobre o direito interno. Veja-se aí as decisões da Itália, veja-se as decisões da Alemanha, veja o caso Tarico, controle de constitucionalidade das decisões de tribunais internacionais. Isso, para uma diretiva ou uma diretriz da União Europeia, até vá lá. Nós não temos no nosso entorno geográfico esse sistema. Mas por uma questão, então, para Luxemburgo até vá lá, mas para Estrasburgo eu não vejo a possibilidade de uma decisão aqui no nosso sistema que não se adapta a essa história de margem de apreciação nacional, que é circular, que é, portanto, compensatória, o nosso sistema que é substitutivo, que é diferente, né? O objeto do livro que escrevi com Michele Carducci, né, os sistemas, a tridimensionalidade, a proteção multinível dos direitos humanos e esse comparativo entre Europa e
e América Latina, eu acho que nós estamos avançando em aceitar cada vez mais o controle de convencionalidade das leis. E aí não pelo sistema onusiano, mas pelo sistema interamericano de direitos humanos, com os avanços também da nossa jurisprudência do sistema interamericano, nós estamos cada vez mais aptos, muito atrasados ainda, mas cada vez mais aptos em lidar melhor com a aplicação primária e não secundária dessas normas internacionais de direitos humanos. Nesse sentido é que eu concluiria, então, dizendo que, fazendo, então, digamos assim, um resumo da ópera, e isso eu tive a oportunidade de publicar agora em Portugal, que o meu querido amigo Jorge Bacelar Gouveia me convidou para um livro que chama O Direito, tem aqui na minha biblioteca em algum lugar, estou vendo aqui, O Direito Internacional Público nos Países de Língua Portuguesa, desse grupo de estudos que participamos lá na Universidade Nova de Lisboa, né, dessa vez, que é um grupo que estuda o direito internacional nos países de língua portuguesa. Então, eu fiquei responsável pelo Brasil, ele com Coutinho em Portugal, depois Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Cabo Verde, e foi lançado um livro ano passado sobre como o direito internacional tem se comportado nos países de língua portuguesa. Eu recomendo muito que vocês, estudantes, leiam essa obra. O PDF dela está gratuitamente no site do grupo de estudos. Eu já vou localizar aqui no site do SEDES, que é o Centro de Estudos de Direito Internacional da Universidade Nova de Lisboa, é sedes.fd.universidadenova-de-lisboa.pt, e vocês vão encontrar esse livro, O Direito Internacional nos Direitos de Língua Portuguesa, que eu também estou colocando aqui ele no chat agora para vocês, o PDF da obra completa. Então, aí poderiam ter um panorama um pouquinho melhor, talvez um pouco descritivo para os alunos brasileiros, porque já conhecem, mas para os alunos estrangeiros seria muito interessante. Eu agradeço muito ao Emanuel, querido, a essa oportunidade, ao Nelby, e já encerro por aqui, já extrapolei meu tempo, me colocando à disposição e agradecendo novamente essa grande oportunidade. Obrigado, professor Mazzoli, pela excelente exposição. Agradeço também à professora Patrícia Galvão Teles. E temos uma pergunta no chat da doutora Joyce Carmo. Ela gostaria de saber qual seria, portanto, uma pergunta dirigida para a professora Patrícia, qual seria, portanto, a nomenclatura mais adequada devido a esse problema global do aumento do nível do mar, em relação à proteção das pessoas à mercê do aumento do nível do mar. Seria, portanto, adequado se referir a refugiados, migrantes ambientais ou deslocados ambientais? Qual é a perspectiva da Comissão de Direito Internacional em relação a isso? Ou se isso, em relação a essa nomenclatura, mudaria também a adoção de um termo ao invés do outro, mudaria também a forma de pensar, ou até mesmo para o desenvolvimento do direito internacional futuro? E pronto, essa é uma das perguntas. Muito obrigada pela pergunta, que é uma pergunta extremamente relevante e que não é de resposta fácil, porque essa é uma das questões mais importantes que nós teremos que debater. Eu acho que a resposta simples, ou pelo menos a parte mais simples da resposta, é dizer que neste momento o direito internacional não consagra uma categoria específica em termos de proteção jurídica. Não é? Quando nós pensamos na questão dos refugiados, por exemplo, nós estamos a pensar que o refugiado é uma pessoa que, uma vez detentor desse estatuto, tem direito a uma proteção específica dada pelo direito internacional. E neste momento penso que a resposta mais simples é a resposta de dizer que as pessoas que têm que se movimentar, deslocar
dos seus locais de residência, em virtude da subida do nível do mar, ou de outros eventos que têm como fundamento os efeitos adversos das alterações climáticas, não tem uma categoria jurídica de proteção própria no direito internacional atual. Por isso, muitas vezes fala-se, para simplificar, na ideia dos refugiados climáticos, é uma coisa que se fala muito, ou dos migrantes ambientais, mas na verdade essas categorias não existem enquanto categorias específicas e com uma proteção específica. Agora, não quer dizer que essas pessoas que podem ter vários tipos, e é um conceito agora que se começa a utilizar muito, que é o conceito de human mobility, de mobilidade humana, um pouco para designar todas as formas de mobilidade que pode ser induzida pelas alterações climáticas, que pode ser, por exemplo, uma pessoa ter que mudar o seu local de residência para a aldeia vizinha, num primeiro momento, é o que acontece muitas vezes, não é? Já há experiências em países como a Indonésia e outros países nessa região, em que aldeias inteiras já tiveram que ser deslocadas uma ou duas vezes, e começa sempre naturalmente por um processo mais perto de casa, até porque os estudos indicam que a maior parte destas pessoas, sobretudo as pessoas que vivem nas pequenas ilhas do Pacífico e que correm o risco de ver o seu país desaparecer, ou pelo menos desaparecer parcialmente, a preferência dessas pessoas é de ficar no local onde estão. Ficar no local onde estão, ou de ficar o mais próximo possível do local onde estão. São pessoas que têm uma ligação muito forte ao seu território, às tradições culturais, e por isso não têm necessariamente um ímpeto de sair e de abandonar o seu território. Agora, essas pessoas podem, como digo, mover-se no seu próprio país, podem estar temporariamente no estrangeiro, e sobretudo quando há essa questão ligada, por exemplo, com um desastre natural, se há uma tempestade, um furacão, e que torna impraticável a sua zona de habitação durante um período de tempo, mas depois as pessoas podem eventualmente voltar, ou então de facto pessoas que acabam por partir, abandonar as suas terras de origem para ir para outros países. E por isso pode haver aqui um conjunto de situações, de pessoas que podem caber dentro da noção de deslocados, pessoas deslocadas internas, o internally displaced persons, não é? Que é um regime que não é um regime do refugiado, mas são pessoas deslocadas internamente, e que têm também um conjunto de direitos que devem ser protegidos. Ou podemos ter pessoas que caem na categoria dos migrantes, que também são objeto de proteção internacional. Agora, o que não há especificamente, e não me parece que seja possível, pelo menos nos próximos tempos, porque uma das ideias por vezes discutida é a ideia de se alterar a Convenção de Genebra de 1951 sobre o Estatuto de Refugiado para incluir também os refugiados ditos ambientais, mas isso é uma ideia que não é isenta de risco, ou seja, seria uma boa ideia, mas o risco de a proteção sendo o tema dos refugiados um tema que é bastante controverso na atualidade, sobretudo em vários países europeus, mas também noutros locais do mundo, havia de facto o risco de se acabar com uma proteção menos eficaz, e por isso a ideia no trabalho que nós estamos a fazer, em particular na Comissão de Direito Internacional, é não a de procurar um estatuto específico, de criar um estatuto específico para as pessoas que têm que se deslocar em função das alterações climáticas, mas sim de procurar nos regimes existentes a proteção jurídica para essas pessoas. E é muito interessante ver que, num caso recente decidido pelo Comitê de Direitos Humanos,
a propósito de um cidadão do Kiribati, não é? Por isso uma pequena ilha do Pacífico, que procurou um estatuto de asilo na Nova Zelândia, e que foi rejeitado nos tribunais locais, nos tribunais de refugiados, que negaram o seu direito a um estatuto de refugiado por não caber na definição da Convenção de Genebra, em que os motivos de perseguição são que impedem a pessoa de voltar para o seu país de origem, são de natureza política, religiosa e não têm a ver com as alterações climáticas. Mas o Comitê de Direitos Humanos, numa queixa apresentada por esse cidadão do Kiribati contra a Nova Zelândia, que foi acusada de ter expulsado, de ter, como se diz na terminologia do direito dos refugiados, ter praticado o non-refoulement, não é? Ter praticado um ato de refoulement, de expulsão, de devolução da pessoa para o seu país de origem. O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, que é também um órgão de peritos que pode ouvir queixas individuais apresentadas pelos Estados, por cidadãos de países que tenham aceito essa competência e que sejam partes do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. O Comitê disse que neste momento as circunstâncias não eram tais que justificassem uma proibição do refoulement, mas dentro de alguns tempos, com os efeitos da subida do nível do mar, uma expulsão, uma devolução da pessoa ao seu local de origem, se não estiverem reunidas as condições mínimas para ser assegurado o direito à vida e à dignidade humana, podia ser uma violação do princípio do non-refoulement. Por isso há, mesmo sem nós irmos para a questão da categoria ou de se deve ou não existir uma categoria nova, no direito internacional existente, quer em matéria de direitos humanos, quer em matéria de refugiados com este princípio do non-refoulement, que tem uma aplicação um bocadinho mais vasta, quer em relação à questão dos direitos dos migrantes, nós vimos que já encontramos alguns princípios fundamentais de proteção. E por isso, neste momento, nós na Comissão estamos a examinar o tema na perspectiva da proteção das pessoas afetadas pela subida do nível do mar, por isso escolhemos um tema mais vasto de propósito para evitar essa questão da categoria, e o que estamos à procura é de facto no direito existente, que garantias é que existem em termos de respeito pelos direitos humanos dessas pessoas afetadas. Obrigado, professora Patrícia. Tem mais duas perguntas. A pergunta da doutora Laís eu vou dirigir ao professor Mazzoli, mas complementando a pergunta da doutora Joyce, tem a pergunta da Mariana Lima. Ela fala que os deslocados ambientais, né, como vítima de acidentes ambientais causados por multinacionais ou grandes empresas, ou grandes sociedades empresárias, por exemplo, estão incluídos no conceito de human mobility? É uma pergunta muito, muito interessante. Eu teria muito gosto em falar em mais detalhe neste tema, aliás, porque é o tema que eu estou a trabalhar na Comissão, e por isso vou tentar responder de forma breve. Um dos trabalhos que a Comissão também fez nos últimos tempos e que tem muita relevância para esta temática que estamos agora a trabalhar foi a preparação de um projeto de artigos sobre a proteção de pessoas em caso de desastres, não é? Que é um tema bastante vasto, tem talvez, enfim, a diferença em relação à questão das alterações climáticas, no sentido de, por exemplo, quando nós pensamos na subida do nível do mar, estamos a pensar também nos seus efeitos que são irreversíveis,
e que são permanentes, enquanto que a noção de desastre tem uma noção mais de um efeito, de um evento que tem um impacto mais imediato e que pode ser reversível. Embora, de facto, a Comissão, quando preparou o projeto de artigos sobre a proteção das pessoas no caso de desastres, que é uma espécie de uma convenção quadro nesta matéria, porque existe muito soft law em matéria de resposta a desastres, como o Sendai Framework e outro tipo de iniciativa Nansen. Existe também muito direito a nível regional e através de tratados bilaterais, mas não existe uma convenção global que facilite o trabalho e a assistência e a cooperação entre Estados e outros atores internacionais quando ocorrem desastres, que infelizmente também, e muitas vezes ligados à questão das alterações climáticas, estes desastres têm ocorrido cada vez com mais frequência. Mas a noção de desastre nesse projeto de artigo é muito vasta porque tanto compreende os eventos de natureza natural, não é? Desde os impactos das alterações climáticas, por exemplo, a erupção de um vulcão ou um tremor de terra, não é? Que são os desastres, aquilo que nós temos, infelizmente, assistido cada vez com mais frequência, é um tsunami, esse tipo de efeitos, como também inclui os desastres que possam ser causados por ação humana. Não é? A ação humana, e por isso o tipo de desastre que poderia ser assim, uma multinacional, questões de um derrame, como aquilo que já assistimos no Brasil, não é? Uma falha de uma barragem que causa um derrame de produtos tóxicos em larga escala, ou qualquer outro tipo de desastre, o que aconteceu também a propósito de Fukushima, no Japão, ou até, o que também é muito interessante na altura, em 2016, quando o projeto foi terminado, não se pensava nisso, mas até a própria noção de uma pandemia, como a atual, cabe na noção de desastre. Essa noção é muito abrangente no sentido de que pode, como digo, enquadrar não só os efeitos das alterações climáticas, como os desastres naturais mais tradicionais, como também as situações de atividade humana, incluindo de atores não estaduais, e também uma situação como a situação da pandemia do Covid-19, não é? De um efeito que causa, tem efeitos a larga escala, causa perda de vida humana e que necessita de cooperação internacional para ser resolvido. Agora, a questão da ligação com a mobilidade humana é que é um bocadinho mais complexa no sentido que nesse tipo de, quer dizer, como eu dizia no início, nos desastres, naquilo que é, enfim, a situação mais típica é que as pessoas podem estar temporariamente obrigadas, forçadas até, em alguns casos, muitas vezes voluntariamente, mas até muitas vezes forçadas a ter que abandonar a sua zona de residência, mas depois é possível regressar, não é? É possível regressar e por isso fazer uma ligação, por exemplo, em relação às formas de mobilidade humana, como uma migração internacional ou mesmo uma deslocação que seja feita com efeitos permanentes, é mais complicado, porque no regime dos desastres, a ideia é de que mesmo que as pessoas sejam voluntariamente ou de forma imposta pelo Estado ou pelas autoridades locais, forçadas a abandonar temporariamente os seus locais de residência, depois vão poder regressar. Por isso há aí essa nuance em relação à ligação com a questão da mobilidade humana. Agora, de facto, a Comissão trabalhou numa noção muito abrangente de desastres e que no limite também podem incluir estes desastres com uma natureza mais prolongada, mas, por exemplo, na questão mais específica daquele tipo de desastres ambientais que possam ser
causados por acidentes, por a atuação de multinacionais, aí eu não faria a ligação com a Human Mobility pelas razões que eu mencionei, mas é uma pergunta muito, muito interessante e que merece certamente mais reflexão. Obrigado, professora, pelas respostas. Temos a pergunta da doutora Laís Mota. Ela fala: bom dia, me chamo Laís, eu sou acadêmica do 7º período de Direito da UFOPA, moro na Amazônia. Só um minutinho. Moro na Amazônia e gostaria de saber qual é o maior desafio do direito internacional público em tempos de calamidade pública. É uma honra, prestigiados e parabéns pelas suas falas desde já. Acredito que tanto o professor Mazzuoli como a professora Patrícia possam responder esta pergunta, mas fica a critério de vocês. Bom, posso, Patrícia? Pode, claro, se quiser, posso só dizer Por uma favor. coisa que talvez seja útil, é que estou a ver também que no chat há uma última pergunta, pergunta da Helena Telino Alves, que eu aproveito para cumprimentar e mandar um grande abraço, conheço muito bem. Nossa amiga também. Exatamente, conheço muito bem. Querida. Que faz a ligação para a questão da cooperação, e era precisamente essa a minha resposta. Eu acho que é o grande desafio, não é, na situação de calamidade atual e na questão mais específica da Covid-19, eu acho que o grande desafio é a questão da eficácia da cooperação internacional e da solidariedade internacional. Em que medida é que estes dois princípios se podem densificar em termos jurídicos para garantir que há um combate eficaz à pandemia, porque de facto aquilo que nós temos visto em termos de respostas e que a Helena aqui refere, não é, que basicamente é um salve-se quem puder, cada um por si, cada país por si. Eu acho que a questão agora que ainda está por surgir e que está, espero, iminentemente a surgir, que é a questão das vacinas e da distribuição equitativa das vacinas. Eu acho que esse vai ser um grande desafio. Felizmente a União Europeia encontrou um sistema que espero que funcione de compra de vacinas a nível centralizado, e a ideia de que as vacinas serão distribuídas em todos os países da União Europeia ao mesmo tempo, mas isso era importante que acontecesse em todo o mundo, não é? Porque a característica desta pandemia, enquanto houver Covid-19 em algum sítio do mundo, nenhum país está a salvo, não é? E por isso eu acho que esta ideia que a Helena deixa no fim, de que se tem que explorar qual é o estatuto jurídico do dever de cooperar, e eu acrescentaria aqui também o dever de solidariedade nestas matérias, é o grande desafio, e acho que é uma matéria que ainda está por explorar, porque quando se fala em cooperação e solidariedade fala-se como, enfim, princípios norteadores de natureza política, mas eu acho que eles têm um significado, ou têm que ter um significado jurídico, e que face a estes desafios globais, em que a resposta só pode ser global, os princípios jurídicos norteadores têm que ser de solidariedade e de cooperação. Obrigado, professora. Temos, então, pronto, o professor Mazzuoli pode, então, responder a pergunta da... Exato. Não, em relação à colocação de Helena, estou bem de acordo com Patrícia, falávamos esses dias, né, com o professor Vladimir Brito também, era sobre esse assunto, a necessidade de cooperação, de uma nova resposta multilateral a esses desafios que não foram colocados pelo direito internacional, foram questões de fato, mas o direito internacional tem que, efetivamente, se adaptar, né, e os Estados, se não for pela via da cooperação, é muito difícil lograr uma conclusão satisfatória. Em relação à nossa colega, como ela se chama, Laís Almeida, o FOPA deve ser Universidade Federal do Pará, alguma coisa assim, ou de Ouro Preto, podia ser também o FOP, não sei se está correto, ela vai dizer. Bom, essa
é muito difícil responder, né? Qual é o maior desafio para o direito internacional em tempos de calamidade pública? Nós podemos, em 2 minutos, podemos analisar isso sob 2 lentes. Primeiro, do direito internacional geral, a professora colega Patrícia já disse quais são os desafios da cooperação, do diálogo multilateral, das resoluções da ONU, do convencimento dos estados, a questões de fronteiras, a questões de segurança pública, de segurança alimentar, a questão de segurança até aeroespacial e tantos outros temas. Mas outra lente seria também os desafios da proteção de direitos humanos, né? De minorias e grupos vulneráveis, né? Que são aqueles mais atingidos pelas epidemias, pelas pandemias, pelas calamidades. Então, 2 lentes. Eu olhar uma lente sob o aspecto da cooperação do Estado para a salvaguarda da humanidade e uma segunda lente, uma questão mais imediata. E nessa segunda lente também eu recomendaria Laís Mota, ver agora as novas publicações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e os relatórios da comissão sobre a atividade dos estados em tempos de crise, em tempos de pandemia, no que tange a garantia e proteção dos direitos humanos das pessoas mais vulneráveis. Para dar apenas um exemplo que acontece no Brasil e acontece em outros países da América Latina, de tantas minorias de crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, refugiados, e as pessoas em situação de rua. Apenas para ficar nesses últimos, refugiados e pessoas em situação de rua são aqueles que têm mais sofrido com as questões epidemiológicas, as questões sanitárias, etc. Então, isso aí também é um grande desafio do direito internacional, que demanda também uma grande dose de bom senso dos Estados para seguir essas recomendações internacionais. Realmente isso é muito complexo, não daria aqui, mas, enfim, seriam essas 2 lentes que teriam que ser estudadas. Obrigado, professor. Eu acredito que não tenha mais nenhuma pergunta para o nosso evento de hoje. Se alguém tiver, esse é o último momento. E pronto. Eu tenho algumas colocações também para poder fazer. Primeiro, falando sobre a questão que a professora Patrícia Galvão Teles falou dos tratados internacionais e também dos costumes internacionais. Professora Patrícia, tem muitas pessoas que ainda têm aquela sensação de que há uma hierarquia de fontes do direito internacional, né? Mesmo com o desenvolvimento progressivo da codificação do direito internacional através dos tratados, por meio da vontade dos Estados, há ainda uma certa sobreposição, digamos assim, dos tratados em face ao costume internacional. Mas que deve-se deixar claro que o costume internacional, ele ainda assim exerce grande influência para o direito internacional, exerce também grande relevância, né, para o direito internacional e para o mundo global também. E, portanto, tem muitas pessoas, quando eu estou conversando sobre porque no Brasil há, sim, uma hierarquia entre as fontes e a gente acaba, no passar dos períodos, dos anos, na graduação, a gente tem essa mentalidade, né? E pronto, em relação aos temas atuais tratados, principalmente, acredito que o maior desafio é a subida do nível do mar, porque isso vai implicar em questões de soberania de outros estados, se eles vão poder aceitar ou não essas pessoas que estão à mercê da subida do nível do mar, principalmente nas ilhas do Pacífico, e que acredito que será o problema global do século XXI. Portanto, temos aí a Comissão de Direito Internacional para poder ajudar nesse processo, que não vai ser um processo fácil, e acredito que é uma perspectiva futura para a própria Organização das Nações Unidas e que deve-se, sim, preservar a cooperação jurídica internacional entre os Estados nesta matéria. Em relação à exposição do professor Valério Mazzuoli,
é que, a partir do momento em que as Nações Unidas ela foi criada, inicia-se também um processo de internalização dos direitos humanos, e que surge também muitos Estados democráticos de direito, então inclui a temática dos direitos humanos, né, nesse novo modelo de organização com vocação universal, e que, portanto, fica estabelecido este objetivo para as Nações Unidas. E para o mundo também, né? E, portanto, a ONU, quando criada em 1945, ela tem essa preocupação com os direitos humanos, e isso modifica também aquele antigo conceito de soberania clássica, ocorre esse processo de humanização, uma concepção nova uma nova concepção de soberania humanizada, né? E devemos pensar o direito internacional não mais centralizado também pelos Estados, mas também que há um papel muito importante e plural das organizações internacionais. Vou ver se tem mais alguma que pergunta no nosso chat. Acredito que não. Não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Eu quero, então, portanto, agradecer a todos a presença dos... Pode falar. Emanuel, se me permite, antes de terminar, eu aproveitava o seu comentário só para fazer um brevíssimo momento de publicidade. Sim, Penso que não é proibido. Um brevíssimo não. momento de publicidade. Eu, na minha exposição, não falei porque não tinha tempo para selecionar todos, mas a propósito da questão do costume, uma das temáticas que a Comissão trabalhou recentemente e que terminou um estudo sobre o costume, sobre a identificação do direito consuetudinário, com um projeto de conclusões em 2018, esse trabalho foi terminado, e é um estudo muito interessante, não só, enfim, do ponto de vista dos Estados e dos tribunais, no fundo uma checklist de como identificar a existência do costume, que eu acho que pode agilizar, facilitar a identificação do costume, que continua, como falámos, a ter a sua relevância. Eu não acho que haja uma hierarquia de fontes, há, enfim, uma questão natural, e o próprio Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça nos diz que primeiro devemos aplicar os tratados, quando existe um tratado que vincula os dois Estados, senão então é que devemos recorrer. Isso é uma questão pragmática, não é para mim uma questão de hierarquia de fontes, que é diferente da questão da hierarquia das normas, não é? E a questão do ius cogens, que nós estamos também a trabalhar. Mas especificamente sobre a questão da identificação do costume, essas conclusões de 2018 são muito úteis para o trabalho dos Estados e dos tribunais, mas também para a academia. Eu, como professora, acho que me facilitou imensa vida a explicar o que é o costume, que é muito difícil aos alunos de direito português e brasileiros que estão habituados a ver o direito escrito sempre e que têm muita desconfiança dessa coisa que é o costume, direito não escrito, práticas com convicção de obrigatoriedade, mas também aqui vai um momento de publicidade, com o excelente trabalho da Helena Tolino, que esteve aqui presente e julgo que ainda estará, esteve presente neste evento, com o excelente trabalho da Helena Tolino. Nós fizemos uma tradução para português, porque as conclusões existem nas línguas oficiais das Nações Unidas, mas acho que é um tema tão importante que se justificou a fazer a tradução para português das conclusões, e muito brevemente vão ser publicadas no Anuário Português de Direito Internacional, que é editado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, e faço aqui a publicidade não só a esse acontecimento, mas também ao facto de ter sido a Helena Tolino que fez a tradução inicial, e agradecer também publicamente o seu trabalho. Muito obrigada. Que legal, que bom. Também obrigado ao professor Valério também por ter disponibilizado o livro. Então, fica a dica aí de ambos, tanto da professora Patrícia como do professor Valério Masvoli. A doutora Mariana tem uma última pergunta, e aí a gente possa finalizar aqui o nosso evento de hoje. Ela fala que, em complemento à pergunta sobre o movimento nacionalista e a obrigatoriedade de cumprir os tratados de direitos humanos,
quais os atuais movimentos da ONU para compatibilizar cultura e nacionalismo? Acredito que o professor Mazzoli possa responder essa pergunta. Ou Patrícia, se quiser também. Veja, Mariana, eu desconheço um movimento da ONU para compatibilizar culturas. Esse tema dos particularismos nacionais é o tema mais complexo do direito internacional dos direitos humanos. No fundo, não há um movimento das Nações Unidas para compatibilizar. O que existe desde 1993, né, na Conferência de Direitos Humanos, a partir da Conferência de Teherã de Direitos Humanos, que ficou estabelecido, isso participou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Maurício Correia, né? Teve a primeira conferência em Teherã, na década de 60, e depois em 93 em Viena. Eu falei Teherã primeiro, falei Teherã segundo, Teherã, primeira Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, e depois Viena, que é atual, outra conferência a partir da década de 90, não houve para tratar desse aspecto. O que se disse lá no parágrafo 5º, estou falando de cabeça aqui, se qualquer equívoco, mas é basicamente isso, tá? Estou sem o texto aqui. Vai dizer que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. Agora que vem o texto, vamos ver se me lembro. Diz assim, embora particularidades nacionais ou regionais devam ser levadas em conta, bem como diversos contextos políticos, sociais ou religiosos, é dever dos Estados protegerem todos os direitos humanos, independentemente do seu sistema econômico, político e social. Se não for isso, é quase isso, tá? Está lá no parágrafo 5º da Declaração e Programa de Ação de Viena. Então, aí pode-se interpretar que venceu a tese universalista, mas não que perdeu a tese relativista. Acontece que o universalismo é um universalismo forte em detrimento de um relativismo que ainda existe fraco. Então, veja, particularidades nacionais. Veja o nosso país. Quem vai à Bahia e quem vai ao Rio Grande do Sul são dois países diferentes. Olha os particularismos nacionais do norte e nordeste, do nordeste e norte brasileiro. Quem vai a Manaus, no norte, quem vai à Bahia, no nordeste, quem vai a Porto Alegre, quem vem aqui no centro-oeste, são vários Brasis. Então, essas particularidades nacionais não deixam de ser levadas em conta, mas o ponto de proteção dos direitos humanos é um só. Então, o que a ONU contribuiu, na verdade, não foi bem a ONU, foi a Conferência de Viena das Nações Unidas, e essa conferência, os Estados, se na Declaração Universal houve 56 votos com 8 abstenções, se não me engano, na Conferência de Teherã esse número diminuiu, na Conferência de Viena nenhuma. Ou seja, mesmo os países islâmicos e muçulmanos que teriam aquele voto contrário em relação, por exemplo, ao direito de liberdade religiosa, né, que entendem não adaptáveis à sua cultura e à sua profissão de fé, mesmo esses países não votaram contra o texto final, ainda que houve abstenção quando da promulgação da declaração em Paris, em 10 de dezembro de 48, não existiu isso na Conferência de Viena. Então, a partir de Viena, eu diria assim que, à luz do Direito Internacional de Direitos Humanos, nós estamos aqui num limbo, ou seja, isso significa não precisou de outra conferência, porque os Estados estão levando, de certa maneira, os princípios, os propósitos, eu diria, a sério, né? Então, bom, esse é um tema sempre aberto, né? É um tema que afeta a Europa, afeta a América como um todo, especialmente a América Latina, afeta a África, afeta os países asiáticos, que ainda não têm um sistema regional de proteção. Existe uma carta asiática, existe uma carta árabe dos direitos humanos, que também leva a crítica das Nações Unidas. Patrícia conhece muito bem, porque a crítica da comissária da ONU sobre esse tema, que é baseada na Sharia, Lei Fundamental Islâmica, né? Isso também não poderia ser, mas existe uma carta árabe. Nos países asiáticos, nenhuma carta existe, né? A não ser daquele istmo de 10 países apenas ali na Indonésia, que existe um esboço, mas isso não tem nenhuma previsão de criação de uma comissão regional que se possa um dia ter diálogo com uma corte regional para, em comissão em corte, formar um sistema protetivo. Então, o mundo ainda tem um tripé
protetivo que ainda falta chegar aos não mais 4, mas 5 agora cantos do planeta, né? Mas isso também, também teria, mas não temos tempo aqui. Todos os peer reviews das Nações Unidas, os relatórios periódicos universais das Nações Unidas, o último relatório periódico, o Brasil dialogou com a Índia, dialogou com o Afeganistão, dialogou com a Suécia em relação às medidas tomadas. Então, tem esses mecanismos não convencionais de proteção no âmbito das Nações Unidas que formam um diálogo um pouco mais soft, mas esse diálogo, de certa maneira, existe. Todos os anos os países se reúnem em Genebra. Em suma, tem, mas isso também não fica tão claro, né? Fica mais no âmbito governamental, não se divulga, vamos dizer assim, para a população em geral. Mas que tem. Agora, a dificuldade dos particularismos nacionais e regionais, essa é uma dificuldade que o direito internacional talvez não vença. Professora Patrícia, gostaria de fazer alguma consideração sobre isso também? Subscrevo inteiramente o que disse o professor Valério. Muito difícil o tema, né? Dos mais difíceis. Quando se lida com costume de determinado país, de determinado povo, é muito difícil você, viu, Mariana, abrir mão, concordamos eu e Patrícia com isso, abrir mão do seu costume tão intrínseco, ainda que isso, para mim, viole tantos direitos humanos do seu costume, e você não vê assim. É muito difícil ter esse diálogo. Então, talvez essa seria a barreira do direito internacional. A gente brinca, talvez isso nunca será vencido em gerações e gerações. É muito complexo. Patrícia, que está dentro das Nações Unidas, sabe. Trabalha com isso. Bom, então, acredito que não tem ainda mais questões para essa discussão. Eu queria, então, portanto, agradecer em nome do NELB a presença dos nossos ilustríssimos palestrantes, a professora Patrícia Galvão Teles, o professor Valério de Oliveira Mazzuoli. Foi, sim, uma discussão belíssima, impecável, sobre as Nações Unidas, quais serão as perspectivas futuras também, e os futuros problemas globais que toda a comunidade internacional vai também enfrentar juntos, e também estamos passando juntos por um momento muito delicado, e que o diálogo, a cooperação e novas teorias também poderão surgir, vão ser de extrema importância daqui para frente, e também, com certeza, já sofreram inúmeras modificações durante esses 75 anos que a ONU já passou, né? Portanto, agradeço a todos os palestrantes, muitos elogios aqui no bate-papo, doutora Joyce, doutora Mariana, da doutora Helena, e que quero agradecer a todos pela participação e a todos que estavam nos assistindo. Muito obrigado, uma boa tarde aí em Portugal, e bom dia também no Brasil ainda, mas um forte abraço e até a próxima. E nos vemos também no próximo CPP, que vai acontecer também na próxima quarta-feira, falando sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU, que também é assim, um tema muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima. Patrícia, um beijão. Tchau, tchau. Igualmente. Obrigada. Beijo.